aqui é a Carol do The Cracking Music e nessa live aqui eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz antes, que é quebrar o código da escassez da tua cabeça. Ou melhor, código não, algoritmo. Porque código de repente seria uma forma mais simples de descrever, mas o algoritmo da escassez está operando aí na tua cabeça. Eu vou quebrar ele agora. Talvez vocês nunca tenham me ouvido falar dessa forma, de uma forma tão direta e de uma forma tão técnica. Eu vou explicar ponto a ponto aqui nessa live. Eu vou falar de uma forma bem mais técnica, uma forma menos com a linguagem que normalmente a galera da espiritualidade fala, a galera da lei da atração fala, e que vocês me veem muito falando sobre lei da atração. Por que eu escolhi inicialmente, na história aqui do Manual da Prosperidade, do The Cracking Music, etc., falar de uma forma mais poética, digamos assim, ou de uma forma mais... deixa eu ver... Não sei explicar, mas... Não me acho muito esotérica, mas uma forma mais... Uma forma menos técnica de falar. Por que eu falava de uma forma mais fácil que menos técnica? Porque desculpa, pessoal, por algum motivo o Wi-Fi aqui de São Paulo tá com problema, mas aí eu coloquei no 5G e vamos nessa, porque eu acho que essa live é super importante. Eu acredito que muitos de vocês não serão os mesmos, tá? Vamos lá, galera. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa mental. Então, eu não tenho uma forma de falar tão poética assim. Normalmente, a minha forma de falar é muito técnica. E nos últimos 2 anos, eu tentei ao máximo ter uma linguagem mais diferente da minha linguagem mesmo. Quem está dentro dos meus maiores cursos sabe como eu sou muito prática. Mas eu tentei ter uma linguagem mais fácil, mais emocional, para que as pessoas conseguissem entender. E não me é confortável falar de uma forma tão emocional. Então, eu acho que hoje eu vou apresentar um grande diferencial para vocês, que é explicar tudo de forma hiper técnica para quem está aqui na minha frente. Tem o manual destas músicas vários dias, faço venda todos os dias de mais de R$1.000. Eu vou explicar por que isso acontece. E eu vou explicar de verdade o que é o Manual da Prosperidade, o que é o controle mental, o que é a prosperidade, como é que a sua mente trabalha isso. E mesmo que vocês nunca se tornem meus alunos, eu acho que isso vai quebrar a cabeça de vocês e pelo menos interromper um processo de escassez que vocês estejam rodando na mente de vocês sem parar várias vezes, sem vocês nem conseguirem tirar isso. E tudo isso começou com uma discussão que eu estava tendo hoje. Vai ficar gravado. Uma discussão que eu estava tendo hoje sobre a Mega Sena. Muitos dos meus alunos sabem que eu odeio Mega Sena. Eu odeio jogos de sorte. Não é porque eu condeno os jogos, e sim porque eu sei o processo que existe por trás para fazer com que uma pessoa em plena consciência, ela vire e ache que ela não está competindo com outras 4 milhões de pessoas por um único prêmio. Entendeu? Então vamos lá, presta atenção. Eu estava vendo alguns dados da Mega Sena e eu vou passar aqui para vocês. Mais ou menos, desde 2017, 2018, houve um estudo que mais ou menos 6 milhões de brasileiros são jogadores. Desses 6, 5 milhões são jogadores da Mega Sena. Por quê? Porque é o maior jogo de todos, tá? E essas pessoas, elas não jogam uma vez só. Elas jogam várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes, várias vezes no mês. O que faz uma pessoa achar que ela vai competir com 5 milhões de pessoas e ela vai conseguir? Porque se eu virasse para você e falasse que você ia competir uma vaga de emprego com outras 5 milhões de pessoas, você ia falar que é impossível. Você não ia querer nem tentar. Mas por que a Mega Sena
faz com que esses clientes, porque os jogadores são clientes, eles voltem a jogar todos os meses, várias vezes no mês, competindo com outras 5 milhões de pessoas e achem isso totalmente normal e achem isso muito bom. O meu problema com os jogos é que o princípio deles é escassez. Mas eles fazem uma coisa, que eles criam um algoritmo mental através de determinados símbolos. Quando nós vemos determinados símbolos, a nossa mente, nosso computador aqui, ele entra num algoritmo. O que é um algoritmo, galera? É um conjunto de ações programadas para um objetivo. Entendeu? Então, todas as vezes que você vê determinados símbolos que estão ali na cartilha da Mega Sena, automaticamente, sem você pensar para isso, o seu cérebro ele entra nessa voltagem. Então, você deixa de raciocinar. Você já não pensa mais que você está competindo com outras 5 milhões de pessoas. Essa não é mais a sua sensação. A sua sensação não é de disputa, não é de competitividade. Você entra num processo natural de uma ilusão de sorte. A sua sensação quando você segura a cartilha da Mega Sena não é uma competição, porque o real é uma competição com outras 5 milhões de pessoas. Só que você não sente o peso da competição. Automaticamente você vira e fala, vou ser o próximo ganhador. Isso daqui é o meu bilhete de sorte. Por que que você acha que comprar da Mega Sena, você acha que é sorte, e você acha que comprar um salgado por R$6 você não acha que é sorte? Por que que você acha que comprar da Mega Sena é sorte e você comprar e você botar R$6 de investimento em algum outro lugar é sorte? Se você calculasse o valor que determinados jogadores gastam por ano, se eles pegassem esse valor e investissem no negócio deles, eles teriam uma probabilidade de dar certo muito maior do que no jogo da Mega Sena. Mas por que que a Mega Sena faz a mente deles funcionar quase que de uma forma insana, irracional para o jogo? Porque ele tem determinados algoritmos mentais. Entendeu? Que, em outras palavras, para quem é aluno meu, são arquétipos. Os arquétipos nada mais são do que algoritmos mentais. Só que não são esses arquétipos que o pessoal fala aí do Jung, que é o governante, isso e aquilo. Não são esses. Esses funcionam na mente sim, mas não para isso que eu tô falando. Os mais poderosos, os algoritmos mais poderosos são coisas que vocês nem imaginam. A Mega Sena tem um que implica sorte, que implica jogo. E se vocês forem reparar, é um padrão. Todos os joguinhos de internet vão usar determinados símbolos, padrões. E esses símbolos vão fazer com que as pessoas não pensem e fiquem jogando. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre valor de mercado, porque vocês têm que começar a pensar como empresas, como cabeças que processam milhões, para vocês manifestarem milhões, para vocês saírem do código da escassez e vocês entrarem no código dos milhões, para vocês saírem do processamento de escassez, do algoritmo de escassez, para o de milhões. Presta atenção. Uma pessoa com uma mente de escassez, no momento que eu tivesse falado isso aqui na live, estaria assim, eu estou sendo manipulado. Eu estou sendo manipulado, eu estou sendo enganado, e não sei o que, e não sei o que lá. Não, você tem que pensar com a cabeça de empresa. Você não é vítima, entendeu? Você não é vítima. Todas as coisas que não fazem você pensar têm um valor maior de mercado e são mais baratas para o cliente. Por exemplo, por que os celulares da Apple as pessoas gostam tanto? A Apple ela tem uma preocupação muito grande em ser intuitiva. Então, o layout deles, a imagem deles é super fácil. Os aplicativos, eles são grandes. Só de bater o olho, você meio que sabe
O que é o quê? Você não precisa pensar muito. E quando você não pensa muito para exercer uma atividade, o seu cérebro ele não gasta energia. Se ele não gasta tanta energia, ele não vai entrar em frustração. Sempre que o seu cérebro ele tem que aprender uma coisa nova, ele se frustra um pouco antes, para que ele crie novas conexões. Então, as coisas que forem mais usadas pela maior quantidade de pessoas no mundo, que as pessoas tenham mais interesse, são coisas que não gerem esse nível de frustração nelas. Então, são coisas que elas não precisam parar para pensar. Então, tudo que é muito automático, que só de bater o olho você já sabe o que é, você não para pensar. E aí, essa pessoa ela não tem essa frustração e ela gosta mais daquilo. Entendeu? Então, desde os computadores a celulares que tenham layouts mais instintivos, né, intuitivos, eles vão ter um valor de mercado maior e as pessoas vão gostar mais. Eles vão ter muito mais clientes. Vai ser mais fácil de entender. E hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas com isso. Quantas vezes você vai num lugar e você olha um manual e você vira e fala, nossa, que difícil de ler isso aqui. Tinha que ser mais intuitivo, tinha que ser mais fácil de ler. Ou seja, em outras palavras, você não quer pensar para executar aquela atividade. E isso é bom, é normal. Então, você não tem ideia do quanto que é importante você entender os algoritmos mentais. Porque os algoritmos mentais não só vão transformar a tua vida, mas a vida da tua empresa. Primeiro, você vai aprender como fazer a tua mente funcionar a teu favor, porque você vai saber colocar os programas certos na sua mente. Te sigo há pouquíssimo tempo e já tem resultado, tá aí, ó. Por quê? Calma, gente, eu vou me empolgando, calma. E ao mesmo tempo, você vai saber como facilitar isso para as pessoas. Porque tudo que funciona, desde as marcas de luxo, as grandes marcas, tudo que vende muito, galera, tem esses algoritmos, esses arquétipos colocados. Sempre vai ter. Por quê? Porque custa muito caro a atenção das pessoas. Se a pessoa demorar para entender, talvez ela passe e ela não vire o cliente. Então eu preciso de uma coisa que ela não precise pensar para ela entender. Para que não gere frustração, para que eu não tome o tempo dela, mas a minha marca tenha uma atenção na cabeça dela. E ela não esqueça, e ela acha que é um bom negócio, e ela volte lá e gaste. As bolsas, uma das bolsas mais caras do mundo, que é a da Hermès, ela usa isso. Um dos carros mais caros do mundo, que é a Ferrari, o Porsche, usam isso. E embora a Lamborghini seja muito melhor do que a Ferrari ainda vende mais que a Lamborghini. Só para vocês terem noção, ninguém joga para perder no mercado. E existe um terceiro ponto, que é o seguinte: se a sua vida não está dando certo, se você não tem as coisas que você gostaria, se a sua mente não funciona de acordo com o que você gostaria, não é porque a sua mente é defeituosa. Não é que o seu processamento ele não tenha valor. Mas significa que você não está com o código, ou melhor, algoritmo da prosperidade. Você tá com o algoritmo da escassez. E eu quebrei esse código quando eu criei o Manual da Prosperidade. Mas eu vou explicar por que eu fiz isso. Porque a minha mente travou. Entendeu? Calma, presta atenção no que eu tô falando. Você tá pensando em vender um apartamento, eu tô pensando em te tornar milionária. Presta atenção no que eu tô falando. Tá? O apartamento vai ser fichinha, se você entender isso aqui que eu tô te falando. Gente, todos nós conseguimos prosperar. Mas se você tiver com a mente que funciona no algoritmo da escassez, você não vai conseguir prosperar. Você tem que entender que a sua mente, ela é muito foda. Ela é muito boa. E ela tem a capacidade de processar
a mesma informação, só que de uma forma totalmente diferente, do dia para a noite. E do dia para a noite você desenterrar prosperidade da tua vida. Eu digo isso por experiência própria e por experiência de mais de 8.000 alunos. Ninguém precisou se tornar uma outra pessoa, porque já estava sentado em prosperidade. Começou a desenterrar a prosperidade. Porque se você estiver operando no algoritmo da escassez, você não vê prosperidade. E você tem que entender que a tua cabeça, ela absorve informação sem freio 24 horas por dia. Que o lugar que você tá ali, ele tá passando uma série de processos para sua mente. Pequenos símbolos nos lugares que você passa mais tempo dão comandos à sua mente. É isso que você não está entendendo. Você não está entendendo que as contas em cima da mesa dão comandos para sua mente. Entendeu? Você não está entendendo que o arquétipo fraco que você tem em cima da geladeira na cozinha e que você abre a geladeira não sei quantas vezes por dia, dá um comando para sua mente. E você está dizendo que a sua vida não anda porque você não tem oportunidade pelo que você ouviu quando você era criança ou o que você ouve durante o dia várias vezes. Isso daqui você identificou. Tudo que você identifica não tem poder sobre você. Tudo aquilo que você não vê é que tem poder sobre você. Porque se você identifica, significa que o seu cérebro entendeu e agora ele está freando. Ah, porque meu marido fala isso pra mim. Você já identificou, você não está aceitando aquilo como verdade. Você está bloqueando aquilo dali. E está te incomodando. É por isso que você está notando. O que interfere na tua cabeça, você não nota. Não nota. O seu sistema, ele não reconhece como um problema. Por quê? Porque é parte do seu sistema. Então, esses símbolos que estão alimentando a sua mente diariamente, prendendo você no algoritmo da escassez, sem fim, rodando, esses símbolos você não reconhece como estranhos. Você não sabe dizer, isso aqui que está me atrapalhando, é isso aqui. Eles já são parte de você. Você já está vendo eles há muito tempo. E no lugar que você passa mais tempo, aí mesmo que é familiar, você não vê. E aí você reclama que a sua vida não dá resultados diferentes, mas você não está conseguindo mudar esse sistema. E eu fiz isso com a minha vida. Eu tinha uma vida muito boa, tudo fluindo, eu era o topo do topo das minhas áreas. Eu trabalhava com música, gente, música eletrônica lá fora, gravador e tal. Tudo que eu queria eu conseguia muito facilmente. Só que quando eu olhava, depois que aconteceu 2020, a minha mente travou. Eu não estava podendo mais viajar tanto, não estava podendo mais fazer tantas outras coisas. E quando você para e a sua mente trava, como é que você vai fazer um computador defeituoso se consertar? Me explica aqui. Quando a sua mente está operando no algoritmo da escassez, ele já está no sistema operacional. Você não consegue reverter esse processo. Você pode tentar dizer um outro programa, mas imediatamente você vai identificar esse programa como estranho e você vai rejeitar. Então, quando vocês fazem outros cursos, não é que os outros cursos não são bons, não é que os conselhos das pessoas não são bons, não é que a prosperidade esteja tão distante de vocês. É que o seu sistema, ele não consegue reconhecer aquilo, ele rejeita. Então você sabe que é bom, mas você não consegue processar. Eu paguei cursos caríssimos quando a minha mente travou. Então, quando o teu sistema ele já está dentro de um algoritmo, você não quebra esse algoritmo. Você substitui. Só que você não tem como mexer na mentalidade da forma com que as pessoas falam. Entendeu? Porque, gente, a sua mentalidade, ela tá dentro da sua mente, que está dentro do seu corpo, que responde a estímulos externos.
Então, aquilo que os seus olhos, eles captam, eles absorvem, define que tipo de informações você vai selecionar na sua mente. Então, vai ser impossível você mudar a sua mentalidade se o ambiente à sua volta não mudou os comandos. É como se eu digitasse o meio... Oh, meu Deus, o que é isso? Esquece isso, tá, gente? Não sei o que aconteceu. É como se você digitasse o mesmo texto e você esperasse um final diferente. Entendeu? A mente, ela vem acoplada ao seu cérebro, acoplada ao seu corpo. Então, ignorar o ambiente que você passa mais tempo é ignorar os comandos que você não consegue ver, que você não consegue identificar. Então, por que muitos cursos, ou 99% dos cursos de mentalidade, não vão funcionar para a grande maioria das pessoas a longo prazo? Porque as pessoas, elas vão nas imersões, elas vão nos cursos, elas fazem tudo certinho, mas o ambiente que elas estão, quando elas voltam para casa, ele não mudou os comandos. Então, de uma certa forma, ele vai apertar os mesmos botões na sua mente. Então, não é que os cursos são falhos, mas é que existem outras influências muito grandes que, se você não considerar, você não vai conseguir mudar. Porque você está dando o mesmo comando. Lembra que os comandos que você repara são os comandos que são estranhos. Os comandos que você aceita, você não repara. Bom, né? Bom, né? Então, os comandos que você não aceita estão escondidos no ambiente. Vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu virei e falei assim, por que eu tenho acesso a Feng Shui, medicina chinesa e etc. Por última alternativa, eu fui trabalhar naquilo. E nos arquétipos. E eu não acreditei. Porque uma coisa que o algoritmo ele tem, que é muito particular, é que ele não depende de crenças, de emoções e nem de absolutamente nada para funcionar. Ele é um conjunto de comandos. E a sua mente, ela aceita esses comandos sem conseguir frear. Então, de uma certa forma, não importa se você acredita, não importa. É como se você tivesse um drive, um disco mesmo, um CD de reinstalar. Entendeu? Então, por exemplo, quando um computador ele tá dando pau, você não vai conversar com o erro. Porque ele não tá processando. Entendeu? O que você faz? Você instala um outro drive. Você instala um outro algoritmo para que ele rode de uma determinada forma. Então, o que eu fiz? Eu virei e falei assim, eu preciso mudar os comandos à minha volta para os comandos que vão dar o resultado que eu quero. Eu determinei, eu quero resultado de prosperidade. E aí eu fui fazendo uma triagem de todas as informações que eu tinha sobre os arquétipos de prosperidade, desde o ano lá do Haykyuparta, porque a parte da medicina chinesa, a parte do Feng Shui vai muito lá atrás. Eu fui decodificando tudo isso e resolvi testar, porque eu mesmo não acreditei que esse poderia ser um problema. Eu não tive essa conclusão quando a minha mente estava travada. É porque eu tô num outro patamar hoje em dia, por isso eu tenho muita facilidade de explicar isso para vocês. E aí, eu fui lá e mudei os comandos à minha volta. Eu mudei os arquétipos, eu mudei as cores, eu fiz tudo para que funcionasse para mim, pro meu código-fonte. Organizei tudo, pronto. Aí, muita gente acha que eu comecei a ter dinheiro de novo, né? Quando eu comecei a vender o manual. Só que o manual ele não tinha sido feito para ser vendido.
Eu comecei a ter dinheiro assim que eu ajustei os comandos. A minha mente destravou do dia pra noite. Eu comecei a ser oferecido a oferta de influencer. E eu nunca tinha trabalhado como influencer na minha vida inteira. E eu não fui atrás disso. No ano de 2021, eu ganhei uma grana como influencer. E eu acho que até hoje eu não sei trabalhar como influencer. Entendeu? Uma grana. Me pagavam pra fazer vídeo que eu faço até hoje. Mas eu nem preciso hoje em dia que me paguem, né? Mas na época, me pagavam. E o dinheiro começou a entrar, e o meu dinheiro lá de fora que estava travado começou a entrar. Eu comecei a ter uma cabeça diferente. Eu criei empresa aqui no Brasil, eu fui aumentando as coisas, eu criei equipe. Hoje em dia, a minha empresa tem um faturamento enorme aqui no Brasil, e ela tem aqui no Brasil e lá fora. Eu fiz todo um planejamento financeiro. Eu não sou formada em economia, não sou formada em contabilidade. Eu fiz o planejamento financeiro da minha empresa para os Estados Unidos agora no início desse ano. Entendeu? Tudo fazendo reunião. Agora, eu não me tornei o crânio que eu sou hoje na minha empresa da noite pro dia. Eu mudei os comandos. Eu mudei o algoritmo. O manual, ele é o algoritmo da prosperidade. É quando você pega ele e implanta ele na tua cabeça. Mas você não vai implantar ele na sua cabeça fazendo reprogramação mental. Porque se a tua mente ela tá zoada, é porque os comandos à sua volta eles estão zoados. Então não adianta você tentar botar um novo sistema se você aperta os mesmos botões. Então, quando você usa o manual, você aprende a mudar os comandos. E aí você constrói um algoritmo. Entendeu? E ele te ensina a construir imediatamente o algoritmo da prosperidade. Você não precisa, em hipótese alguma, acreditar no manual, amar o manual, gostar do manual. Ele não tem emoção. Ele não foi feito para isso. Ele é um sistema operacional para que a tua mente entre automaticamente, sem que você pense na prosperidade. Porque se você não tem energia, não adianta, você não vai conseguir assumir um novo sistema. Eu vou precisar dar energia de novo pro teu corpo. E aí você vai ter que mudar os botões à sua volta, para que automaticamente você tenha mais energia, a sua cabeça ela processe coisas diferentes. E a partir daí você tem um resultado que você nunca viu antes, que você nunca nem chegou perto de ter antes. Entendeu? Essa é a diferença. E por que o manual ele é barato? Assim como todos os sistemas que são intuitivos, eles são baratos para o usuário e hipervaliosos no mercado. Hoje, o manual ele tem um valor de mercado grande, a minha empresa tem um valor de mercado muito grande. Entendeu? A minha capacidade de gerar esse nível de produto é isso. Então, Maria, deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero que vocês aprendam a pensar junto comigo aqui. Por que o manual da prosperidade, ele não tem atualização? Vamos lá. O sistema físico, que é esse sistema onde a gente toca as coisas, onde a gente mexe as coisas, ele não muda na mesma velocidade que a internet. Se a gente estivesse falando de um sistema mental, aí a gente estaria falando de um sistema igual à internet, que tem que ter atualização. O sistema físico não tem. Quer ver um exemplo disso? Você não caça mais, os humanos não caçam mais, mas a gente ainda tem canino. A gente não morde mais ninguém, a gente não precisaria do canino para comer carne crua e puxar assim, mas a gente ainda tem canino. Por que a gente ainda tem canino? Porque o corpo físico ele não evolui na mesma velocidade do mental. Todas as nossas questões físicas, elas são as mesmas há anos. A gente teve a revolução da tecnologia e da internet, mas esse é um mundo digital. Você ainda precisa comer, você ainda precisa beber, você ainda precisa dormir,
Você ainda precisa de luz para enxergar. Isso não mudou. Então, os comandos físicos, eles não mudam. Se você ainda tem canino, meu bem, o manual da prosperidade, que é de comandos físicos, ele não vai mudar. Você não mudou ainda o canino? Entendeu? Essa é a diferença. Sabe por quê? Vocês têm perguntas muito legais, mas se vocês pensarem dessa forma, vocês vão entender as respostas das perguntas antes mesmo de fazer. Peraí, deixa eu só tomar uma aguinha. Então, vamos lá. Agora, eu ia explicar o controle mental, né? Por que o controle mental, ele é diferente do manual e ele é diferente de tudo? O controle mental, ele é o algoritmo da criação. É diferente. O manual, ele é o algoritmo da prosperidade. Então, ele faz o seu sistema funcionar para prosperidade. Entendeu? O algoritmo do controle mental é diferente. Ele faz a sua mente funcionar para criação. Com o manual da prosperidade, você vai ter muito mais dinheiro, você vai ter mais facilidade em fazer as coisas, você vai ter uma vida melhor, sua família vai estar melhor, todo mundo vai estar melhor e vai prosperar gradativamente. Mas, se você quiser criar as ideias que estão na sua cabeça, se você quiser dominar a sua vida da forma com que você quer, ou seja, o que é dominar, né? É você ter controle, é você dar um comando e aquilo de fato acontecer, é você desejar uma coisa e você conseguir produzir. Entenda que produzir é diferente de esperar que alguém te dê. Por isso eu digo produzir e não manifestar. Porque muitas vezes as pessoas acham que manifestar é esperar que o universo te dê. Não é assim que funciona. Manifestar é mostrar, trazer para a luz. Mas como as pessoas não têm muito essa ideia na cabeça, eu prefiro dizer produzir. Para você produzir a riqueza que você espera, você produzir as condições que vão comprar o carro que você quer, a casa que você quer, as viagens que você quer, vai produzir a empresa que você quer, produzindo os produtos e serviços que vão fazer você se sentir realizado, que vão te dar o posicionamento que você gostaria de ser visto. Todas essas coisas são criações. A criação, ela depende de um algoritmo criador e não um algoritmo que reage. Entendeu? Por que eu não gosto de falar de cocriação? Porque não é assim que funciona. Por que eu não gosto de falar de reprogramação mental? Porque se você não mudar os botões à sua volta, esquece, não tem reprogramação. E eu não acho que você é defeituoso. Então, eu falo que você precisa apenas saber mexer no algoritmo da criação. O seu banco de dados, ele é muito bom. Você veio com muitas das informações que você precisa. E todas as outras que você acha que você precisa, elas já estão acessíveis a você. Mas muitos de vocês ouvem palestras de milionários, vocês ouvem milionários falando, eu sou milionária, vocês ouvem outras pessoas falando, vocês não têm dificuldade de acessar conhecimento. Mas vocês já repararam que vocês não estão processando esse conhecimento? Vocês não estão conseguindo criar nada com aquilo que vocês estão absorvendo? Vocês já repararam isso? Vocês já repararam que muitas das vezes vocês estão na mesma profissão que muitos bilionários, milionários, e vocês não conseguem dar o mesmo resultado, mesmo sabendo exatamente como eles fazem? Por que eles têm ideias inovadoras? E muitas das vezes as ideias que são produzidas por pessoas que não têm sucesso fracassam. Por que os milionários, bilionários, eles acham soluções que poderiam parecer óbvias, mas que até eles falarem, ninguém tinha pensado? Entendeu?
Porque a mente deles já trabalha no algoritmo da criação e não da reação. Você pode nascer predestinado e morrer predestinado se você não sabe operar de forma criativa, de forma criadora. E para isso, a nossa mente ela é muito parecida com um computador. Muito parecida. Entenda que o controle mental, ele sendo um algoritmo de criação, ele não é um banco de dados. O banco de dados já é o seu subconsciente, já é o seu cérebro, já é tudo aquilo que você absorve todos os dias. Você já tem o banco de dados. Você não tem o quê? O algoritmo, o conjunto de comandos e ações mentais que transformam esse banco de dados em objetivos, em criações suas. Então, o banco de dados da criação, ele não tem uma receita de sucesso. Ele não tem, se você fizer o controle mental, você vai ficar loura, você vai ter um corpo igual ao da Carol, você vai ter o Jaguar F-Type conversível, você vai ter o apartamento no Itaim, você vai ter isso, aquilo. Não vai ter as mesmas coisas que eu. Porque o algoritmo, ele precisa receber essas novas ordens. O algoritmo, ele é apenas uma forma de processar elas, uma forma de processar criativa. Então, você tendo o controle mental, você vai conseguir definir na sua mente o que você quer que ele execute. E aí as informações, as conexões, tudo vem automaticamente para você. É que você acha que todas as coisas são físicas, mas elas não são. Tudo está conectado. É como se fosse uma Wi-Fi, sabe? Tem um monte de dados aqui. Às vezes, a pessoa que seria ideal para o que você quer, ela está exatamente do teu lado. Você não viu ela não te viu e vocês não estão conectados. Você não está na mesma frequência que ela. Por isso, vocês não se viram. Por isso, vocês não conseguem trabalhar juntos. Entendeu? Não conseguem. Quando você tem um sistema operacional, um algoritmo de criação, você determina na sua mente o que você quer. As coisas físicas e energéticas compatíveis com isso começam a se conectar com você. Essas informações, elas cruzam com a sua, porque você está trazendo essa informação, esse comando, para um nível muito mais profundo. Entendeu? E aí você consegue executar isso sem precisar controlar o seu emocional, sem precisar discutir com as pessoas, sem precisar nada. Então, em outras palavras, o que os meus alunos tiveram de resultado e o que eu tive de resultado? Quando eu quis vir para esse apartamento aqui, eu nem estava pensando nesse apartamento. Eu vim para um outro apartamento no mesmo prédio. Eu virei e falei assim, quero morar em Itaim. No mesmo dia ou no dia seguinte, apareceu um apartamento exatamente igual àquilo que eu estava buscando. Eu fui e uma semana me mudei para o apartamento, com as condições perfeitas, não tive problema nenhum. Me mudei para o apartamento, virei e falei assim, eu quero um apartamento maior. No mesmo dia, a administradora que eu não conhecia me ligou e falou que tinha esse apartamento aqui. Essa cobertura que eu não tinha visto, que não estava exposto no catálogo e etc., estava disponível. Eu subi na cobertura e falei, eu vou ficar. E tudo funcionou a meu favor para eu ficar nessa cobertura. Todas as viagens que eu fiz do ano passado, de julho do ano passado até esse ano, todas eu usei o controle mental. Eu não tinha nenhum visto para ir para a China. Eu assinei os documentos errados. Eu mandei documentos errados. E eu não fui no consulado. Eu botei um representante para ir na embaixada em Brasília. E tudo funcionou, mesmo quase na época de férias, que era o final do ano. Tudo foi a meu favor o tempo todo. Eu quero a equipe tal, a equipe se apresenta. Eu quero o assento tal no avião, aquilo se apresenta. Tudo funciona a meu favor, porque o meu sistema de criação, ele funciona. Então, por exemplo, eu estava querendo uma nova solução na minha empresa. Aí eu não mudei o meu sistema de criação. O sistema de criação eu tenho. Eu trouxe uma nova fonte de informação, uma nova fonte de dados. Então, eu comecei a ler alguns livros sobre determinado assunto. Mas porque o meu sistema, o meu algoritmo de criação, ele é muito bom,
em um dia estava resolvido como se um profissional tivesse feito. Vocês entenderam a diferença? Não é que vocês não vão aprender mais na vida de vocês porque vocês têm um sistema de criação. É porque vocês vão conseguir processar os dados de criação muito mais rápidos. E sem aquela situação desgovernada. Agora vamos lá, só falei de mim, né? Mas minha aluna, eu adoro contar o caso dela. Porque pra mim é uma coisa que vocês vão ficar assim, meu Deus, como pode? Ela era casada com uma pessoa há muito tempo, tinha um casamento de 25 anos, existia uma diferença de idade relativamente pequena, né? Eu acho que era pequena. E a pessoa, ela tinha uma condição de vida muito melhor do que a dela por questões familiares no início do casamento. Agora não, ela já tinha uma condição muito melhor e tal, mas ela se sentia desprotegida do fato deles terem se casado com uma separação total de bens. Mas não é o tipo do assunto que você traz numa mesa depois de 25 anos de casamento. Você não faz isso, entendeu? Não tinha como ela conversar. Então, ela determinou dentro do algoritmo de criação dela, como ela queria, usando uma das técnicas que a gente ensina no controle mental. Uma semana depois, sem ela ter falado com o marido, sem ela ter mencionado tudo isso, o marido pediu os documentos dela para mudar esse sistema e adicionar ela na parte da herança. Eu tinha uma outra aluna que tinha um filho de 5 anos e era um caos sempre para levar ele para a escola, porque ele nunca estava pronto no horário e não sei o quê. Ela determinou dentro do sistema dela e ele no dia seguinte estava pronto no horário. Você não manipula as pessoas através do teu sistema, mas você diz como você quer que as coisas funcionem. Isso serve para todas as áreas da vida. Isso serve para faturamento. Eu tenho uma aluna que escalou a empresa dela inteira no passado só usando o controle mental. Eu também, né? Mas eu sou suspeita, né? Mas ela escalou a empresa dela inteirinha. Conseguiu recordes de produção e de venda de estoque que você nem imagina. Todo mês ela me manda um relatório novo de depoimento de coisas que ela conseguiu aplicar. Nós já fizemos a gente está indo para a 8ª turma do controle mental, né? Só online, presencial também teve. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu não estou fazendo isso aqui para virar uma super loteria, mas é para explicar para vocês como é que isso funciona. Tanto o controle mental quanto o manual da prosperidade, eles não são cursos exatamente de mentalidade, porque não tem como você instalar uma coisa na sua cabeça quando ela está travada. Se ela está travada, é igual um sistema com erro. Um sistema com erro, você só faz uma coisa, você reinicia esse sistema. E aí depois, para ele não dar o mesmo erro, você vai substituir o algoritmo dele. Só que, se você deixar os mesmos botões, você não consegue substituir esse algoritmo. Ele vai, um tempinho, ele vai ficar no outro, depois ele vai voltar para o erro original. Entendeu? E uma coisa que eu quero explicar para vocês é que não é tão difícil assim você ter a vida que você quer. Você não vai precisar sentir, porque senão eu nunca teria a vida que eu queria. Eu nunca consegui acreditar nesse negócio de... finja até você ser. Isso nunca funcionou pra mim. O meu sistema, ele trava na primeira nisso aí. Eu viro e falo, eu não sou. E se eu não sou, eu sei que eu não sou. Eu tô sendo uma idiota por estar repetindo isso. E eu não sou idiota, eu não vou repetir. Então, isso nunca funcionou pra mim. Mas a distância que você tá hoje daquilo que você quer não é uma condição financeira, não é fingir até acreditar, não é uma emoção sobrenatural, não é nada disso. É que o seu sistema, seu algoritmo, ele está errado para o objetivo que você quer. Mas ele não está errado para o objetivo que você está acostumado. Porque ele está reproduzindo esse objetivo todos os dias. Essa live aqui, ela foi uma live muito mais técnica. É claro que quando a gente está ao vivo, dá uma variada, não dá para dar uma aula tão certinha assim. Mas eu aconselharia vocês a reassistir essa aula do início. Eu vou deixar ela no feed e eu gostaria que vocês refletissem muito em tudo que eu falei aqui. Porque eu falei de pontos muito chaves.
E quem estiver preparado para mudar vai conseguir pegar isso com muita facilidade. E vai conseguir entender o tamanho da grandeza que eu estou falando aqui dentro. Uma das coisas que eu sempre desejei era que tivessem pessoas que tivessem em outro patamar e que explicassem com clareza, acessibilidade, essas mesmas coisas que eu estou fazendo aqui dentro. Eu não estou fazendo isso porque eu sou boazinha ou porque eu acredito nas outras pessoas. Eu não preciso acreditar nas outras pessoas, eu não preciso acreditar em nenhum de vocês aqui dentro. O que eu tô falando é o sistema que realmente funciona e que, independente de você acreditar ou não, vai dar o resultado. Então, é o que eu falo, vocês não precisam gostar de mim, vocês não precisam gostar da minha forma de fazer, é só vocês aplicarem e vocês vão ver o mesmo resultado acontecendo na vida de vocês. Entendeu? Colocando em prática o manual da prosperidade, fazendo isso aí. Então você acredita que podemos sair do zero para uma vida próspera apenas reajustando? Eu não acredito, eu sei. Eu não preciso acreditar. Eu não preciso acreditar. A gente tem que entender isso. Existem coisas que não dependem de opinião. Quando a gente está falando em coisas que mexem na nossa mente, em botões que apertam a nossa mente, nós não estamos falando de uma coisa que a nossa mente considera ou não. Nós estamos falando de respostas automáticas da nossa mente. Eu compreendo, aí não é uma questão de acreditar, eu compreendo que quando as pessoas elas passam muito tempo numa realidade de escassez, elas têm a impressão de que essa é a única forma de operar, mas não é assim que funciona. Porque se fosse, nós não teríamos ricos, milionários e bilionários. Não teríamos. Pode ser feito com crianças? Pode. Às vezes você precisa ajustar o que você quer, não é? Deixar claro. Sim e não. A sua mente, ela não tem tantas dúvidas no que você quer para sua vida. Ela só não consegue processar. Entendeu? Vocês têm que entender que a mente da gente funciona muito parecido com o Instagram, tá? Como é que eu vou explicar? Vocês estão usando aqui uma coisa que parece muito uma mente. O Instagram, ele não se importa mais com as suas curtidas e comentários. Ele não se importa mais com o seu emocional, se você gostou ou não gostou de um assunto. Ele se importa a quantidade de tempo que você dá atenção a esse assunto. Todas as pessoas que têm conteúdos que prendem as pessoas por mais tempo neles, eles têm os conteúdos mais distribuídos. Esses conteúdos e os conteúdos que são compartilhados. Por quê? Porque uma pessoa vira uma grande propaganda do Instagram quando ela compartilha as coisas. Ela traz um fluxo novo para aquele mesmo assunto e mais pessoas prestando atenção naquilo. O Instagram, ele vende para nós, anunciantes, o tempo que as pessoas passam nessa plataforma. Uma das coisas que o TikTok, ele trouxe uma perspectiva assustadora para o Instagram, é que as pessoas elas ficam muito tempo lá, entendeu? Então o Instagram ele trouxe o Reels numa ideia de fazer com que as pessoas elas passassem mais tempo aqui. Então a sua mente ela funciona focado na sua atenção. Aquilo que você tem atenção, ela aumenta. Então, quando você está em casa, você acha que você está vendo só a mim aqui, porque você está com o seu raciocínio ligado para um ponto. Só que o seu cérebro, ele não está vendo só a mim. Ele está percebendo a cadeira que você está sentado. Ele está percebendo a parede que está na sua frente. Ele está percebendo todos os móveis, toda a decoração, todas as imagens, todas as coisas que estão ali o tempo todo. Então, você está vendo o meu conteúdo aqui agora, nesse momento. Mas você passa 24 horas sob a influência desses outros símbolos e informações que o seu cérebro ele está coletando o tempo todo. Então, ele entende que, apesar daquilo que você raciocina e que você acha que está prestando atenção, na verdade, o ambiente à sua volta ele é muito mais forte sobre você. Por isso, ele aperta os mesmos botões todos os dias para que esses mesmos comandos façam com que o algoritmo da escassez rode na sua cabeça todos os dias.
E aí quando você viaja, você vai para um outro ambiente e você passa uma semana nesse outro ambiente, você tem a leve impressão de que outros botões estão sendo apertados, porque eles estão, mas você não fica para sempre lá, você volta para casa. E aí quando você volta para casa, todos aqueles botões anteriores eles passam a ser apertados e o seu cérebro ele passa a rodar naquela voltagem. Pouco importa o conteúdo que você consome momentaneamente, o ambiente que você passa mais tempo, ele tem uma força infinitamente maior sobre a sua mente. Pouco importa aquilo que você identifica que você está vendo. O verdadeiro poder está naquilo que você não identifica mais que você está vendo, naquilo que é familiar para você. Esses sim são os botões que comandam o seu algoritmo. Se tem uma coisa que acontece muito com os meus alunos do Manual da Prosperidade, é que eles percebem que a casa deles estava apertando todos os botões errados e que realmente não tinha como eles darem certo com tantos botões errados para o resultado que eles queriam. E aí, eles não pensam diferente, eles não mudam da noite para o dia, eles alteram os botões e automaticamente a mente deles se adapta aos novos botões. Automaticamente. O manual, ele não é o manual da sua mente, ele não é o manual que vai mudar tudo, ele é um manual de botões. Ele é o algoritmo da prosperidade, porque ele vai fazer... A nossa mente, ela não é como é que eu vou explicar? Você, a sua intenção, ela faz parte da sua mente. E ela não é uma parte muito grande da sua mente. O seu raciocínio, ele não é a maior parte da sua mente. Então, pouco importa a sua vontade para sua mente. Entendeu? Então, querer mudar não é mudar. Querer ser rico não é ficar rico. Querer emagrecer não é emagrecer. Entendeu? Querer não é poder. Mas não é que você não quer o suficiente. É que essa é uma parte pequenininha da sua mente. Existem outras partes que têm uma influência maior. Os seus sentidos têm uma influência muito maior do que o seu querer. E se você não sabe trabalhar no plano mental, você só sabe trabalhar no plano emocional, você não sabe colocar esse querer aí na diretoria da sua mente. Você só sabe colocar ele lá na frente do balcão. E aí você reclama que o chefe não acata as suas decisões. O CM, no valor promocional, ele custa R$ 3.997. Se você digitar CM aqui, a minha equipe consegue entrar em contato com você, porque nós temos várias formas de pagamento, mas esse é o máximo que eu consigo fazer. A gente está falando de ter um sistema operacional para criação. Você tem noção do que você se torna depois disso? Entendeu? Imagina você conseguir conversar com o chefe que é a tua mente central, que é o plano mental. É outro nível. E se vocês digitarem manual, para quem não tem o manual, a minha equipe passa para vocês o link do manual. O manual ele custa R$ 297. Então, o que eu quero explicar para vocês? A nossa mente, ela é muito, muito poderosa. O fato de vocês não estarem sentindo essa influência é porque vocês não sabem trabalhar com ela. É igual a galera que não sabe trabalhar com redes sociais que diz que o Instagram não dá dinheiro. O Instagram fez milionários aí nos últimos anos. E faz milionários todos os dias. O fato de você não ser uma dessa pessoa é... isso é uma coisa muito, muito legal. As pessoas viram e falam assim... Para as pessoas que vivem de Instagram. Não é o meu caso, tá, gente? Mas muita gente que vive ensina como ganhar dinheiro no Instagram. O meu conteúdo é muito interessante. Eu não sei porque que as redes sociais não distribuem. Porque o algoritmo, ele não julga o que é bom e o que é ruim. Isso é um ouro muito grande. O algoritmo, ele não julga o que é importante ou o que não é importante. O que é bom ou o que é ruim. O algoritmo, ele foi feito para selecionar a sua atenção.
entendeu? E como eu falei, o ambiente à sua volta, ele mostra o que está na sua atenção. Manual tem que comprar muitas coisas? Não, você pode imprimir os arquétipos, você não precisa nem comprar os arquétipos. Imprimir já é mais do que o suficiente. Então, o que eu quero explicar pra vocês? A spin que eu não preciso, né? Eu já expliquei bastante aqui na live. Faz o seguinte, assiste ela desde o início, vê tudo que eu falei. Eu tentei falar menos hoje no chat e tentei explicar mais para que vocês conseguissem assistir essa live como aula, entendeu? E eu, se fosse vocês, se vocês entraram no final, eu tirava um tempo no meu dia hoje para assistir essa live aqui, porque essa live vale muita grana. Muita grana. Entendeu? É absurdo. Ela vai ficar salva. Pode deixar. Beijo! Vou lá, tchau, tchau!